Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano e eu sou Evandro Ximenes. Evandro Ximenes. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, gravando mais um episódio, né, desse podcast, desse projeto que a gente está aí tocando aí. E essa semana a gente só conseguiu gravar hoje, né, dia 17 de outubro. Por motivos justificáveis, né? Exatamente. De campanha da OAB. Campanha aqui da OAB Sobral, né? Subseção Sobral, a gente está acompanhando. E sexta-feira a gente foi lá na OAB Ceará, né? Registrar a candidatura do Panulfo, marcar presença. Exatamente. A gente teve que fazer essa viagem na sexta-feira e acabou que não deu pra gente gravar na sexta-feira, que é o dia que a gente comumente, né, tem usado pra gravar. Mas a gente não deixou de gravar. A gente vai ter que gravar ou sábado ou domingo. Isso. Ontem também foi um pouquinho corrido, que a gente acabou que teve que usar pra colocar em dias algumas coisas que a gente além da ressaca, adiou. Né? Pra quem exatamente, alguns já tava de ressaca, né? A viagem foi um pouquinho cansativa, porque a gente foi e voltou no mesmo dia. Isso. Chegamos 2 horas da manhã, eu acho. Exatamente. Foi por aí. E aí a gente, então pronto, vamos gravar no domingo. A gente tá aqui hoje pra gravar domingo, dia 17 de outubro. Exatamente 11h53 da manhã. Exatamente. E a gente pegou ali 3 assuntos, né, que a gente julgou ali bem contundentes, que foi dessa semana que passou. O primeiro assunto que a gente vai conversar aqui são os ataques, né, do Ciro ao PT, ao ex-presidente Lula e à ex-presidente Dilma. O Ciro, que tinha pedido uma trégua, né? Ele pediu uma trégua ali. Não durou nem um mês. Exatamente. E ele mesmo foi quem atacou. Quem quebrou ali o pacto. O outro assunto que a gente vai conversar aqui é a reforma do ICMS, né? Para a questão da gasolina, dos combustíveis. Isso. Uma reforma que os governadores estão criticando bastante, né? Quem quer passar é o Lira, né? O Lira e o Bolsonaro. Exatamente, eles querem usar essa reforma para dar ali uma satisfação pública, né? Para dizer que estão fazendo alguma coisa em relação ao preço dos combustíveis. E a outra pauta da gente aqui é a chamada PEC da Vingança, né? Isso. É uma PEC que está interferindo no Conselho Nacional do Ministério Público. Quer ter mais controle sobre os atos dos procuradores. Exatamente, interferir na escolha, né, dos membros do Conselho Nacional. Do Conselho. Aí hoje eu acho que, eu não sei quantos integrantes são, mas eles querem colocar. Vai pra 17, eram 15, né? 15, não, era 14 e vai pra 17. Pronto, aí a maioria dos membros, quem vai escolher é o Congresso. Exatamente. Na verdade não é maioria, anteriormente eram 2, agora vai para 5. 5 membros vão ser escolhidos pelo Congresso. E algumas outras mudanças. A gente vai se aprofundar daqui a pouco nesse assunto que é muito importante, né? Eu tenho uma visão assim muito institucional, muito garantista ali, muito. Assim, eu vejo o Ministério Público como uma instituição muito forte, muito séria, que deve ser, pelo menos, né? E uma instituição independente. Eu sempre vou prezar pela independência e o afastamento máximo possível do Ministério Público com a política. Porque ele tem que ter essa isenção, ele tem que ter esse distanciamento para manter a autonomia dele. Daqui a pouco a gente volta aí e se aprofunda nesse assunto. Mas serão esses os 3 temas que a gente vai conversar hoje aqui no nosso podcast. E mais uma vez eu peço para você compartilhar com os amigos esse episódio. A gente está nas principais plataformas, né, de distribuição de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e entre outros. Mas nas principais a gente está lá. E estamos também em vídeo no YouTube, né? E no nosso Instagram.
@é o nosso parecer. E lá no YouTube, o nome do nosso canal é o nosso parecer. O podcast é o nosso parecer. E fique com a gente, interage com a gente, opine. E a gente vai ter o maior prazer de estar aqui lendo a opinião de vocês e o comentário de vocês a respeito do nosso projeto. Isso. E vamos lá. A primeira pauta é o ataque de Ciro a Dilma e ao ex-presidente Lula. O Ciro, ele foi participar de um podcast, né? Estava ali dando entrevista num podcast. E o que aconteceu? O Ciro falou que Lula teria conspirado, né, em favor do impeachment de Dilma. Toda essa briga nasceu disso daí. Uma acusação assim, muito, muito contundente, né? E forte, né? Que mexe demais ali com a estrutura do PT, que o PT ainda não absorveu, não digeriu, né? Não, e outra coisa, fica até meio contraditório, porque ele sempre disse que foi golpe, né? Acho que até no livro dele ele disse que é golpe. Sim. Sempre defendeu que é golpe e tal. Aí agora ele diz que o Lula estava por trás pra ter o golpe. Isso. E sendo que ele foi um dos caras também que defendia que o Lula era vítima, né? De um golpe e tudo mais, de um e outra que coisa, não estava tendo direito a um devido processo legal e tudo mais, e agora ele diz que tem certeza que o Lula conspirou em favor do impeachment da ex-presidente Dilma. E outra coisa, não faz nem sentido, porque por que ele ia fazer isso? O partido se prejudicar. Exatamente. Do poder, não faz o menor sentido. Não faz. Foi ali um ataque descabido, impensado, não tem nenhuma lógica, né? Ele querer justificar que o Lula conspirou, eu tenho certeza que o Lula conspirou em favor do impeachment da Dilma, porque hoje o Lula tá ali novamente fazendo aliança com o Eunício Oliveira e com o Renan Calheiros, e foram eles quem articularam o golpe. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido, porque o que o Lula tá vendo é criar uma coalizão pra viabilizar ainda mais a candidatura dele e a eleição dele. O que o Lula tá fazendo é política. É porque assim, o Ciro, como ele não tá subindo nas pesquisas, né? Eu acho que isso é uma estratégia dele para conseguir o eleitorado do centro, né? Porque ele quer ser a terceira via, o Ciro Gomes. Exatamente. Aí como ele não consegue mais voto da esquerda, aí tem que conseguir voto da direita e daquela galera que não é muito ligado à política, né? Que geralmente é o meio, né? Porque geralmente 30% é do Lula, né? 30% ali do Bolsonaro e fica aquele restante ali. Sim. Mas eu acho que não é uma estratégia inteligente dele. Porque depois da Vaza Jato e tudo mais, tá mais do que caracterizado que tudo que ocorreu desde o impeachment da Dilma realmente era ali um ataque, né? Um ataque ao Partido dos Trabalhadores, uma perseguição mesmo. Ficou muito claro isso. Era uma perseguição para tirar o PT do cenário político. Naquela época o ideal era esperar a Dilma terminar o mandato, né, e depois novas eleições. Porque assim, eu não vejo como golpe o impeachment, né? Eu acho que tu já pensa diferente. Eu não vejo como golpe porque foi respeitar todo o processo legislativo, né, todo o procedimento ali para fazer o impeachment. Mas eu acho que questões políticas, eu acho que é pior fazer o impeachment porque isso gera uma fratura, né? É muito melhor esperar a pessoa terminar o mandato e pronto. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, eu acho que se ficar o impeachment agora, se duvidar, eu acho que seria até pior. Eu acho muito melhor esperar ele terminar o mandato, só falta um ano para a eleição. Isso. E vida que segue. Eu também eu não sou muito a favor de impeachment não, sabe? Porque eu não acho que para governo ruim a solução seja impeachment. Deixa o cara governar e quando terminar. Exatamente, porque você pega ali um candidato que foi eleito, né? Um voto popular,
E aí, por conta que o Congresso não consegue dialogar com o cara, que o governo dele não está sendo bom, você vai lá e tira o mandato do cara. Eu acho que não é correto isso. Não é bom para a democracia. Apesar de que eu acredito e eu vejo sim o impeachment como um instrumento, né, da democracia. Isso. É um instrumento sim do presidencialismo para frear, né, o presidente, ou para frear aqueles que ocupam cargos de relevância dentro do Estado, porque existe impeachment também para Procurador-Geral da República, existe impeachment para ministro, existe impeachment para presidente da República. E os critérios são os mesmos, né? Eles têm que cometer crimes de responsabilidade. Isso. Ou seja, eu não estou dizendo que se o cara cometeu o crime de responsabilidade e realmente ali é um crime flagrante, ele não mereça e não deva passar por um processo de impeachment. Não é isso. Eu não acho que a gente deve usar o argumento de que o governo está sendo ruim para legitimar o impeachment. Eu sei que tem uns que defendem o impeachment, aí eles usam o exemplo do Fernando Collor, né? Teve o impeachment do Collor, aí assumiu o Itamar, né? Itamar Franco, e o governo dele foi bom, do Itamar. Né? Mas ali eu acho que também, eu acho que nunca deveria ter impeachment. Eu acho que a solução mesmo é terminar o mandato e se resolve. Eu defendo o impeachment, sim. O impeachment é um instrumento democrático previsto, né, na Constituição, mas que para os crimes de responsabilidade. Porque assim, eu não acho que o presidente da República ele recebe um cheque em branco. Eu não acho que é assim. Ele pode fazer o que ele quiser, que aí ele está garantido por 4 anos. Eu não penso que seja dessa forma. A gente tem que ter sim um instrumento ali para controlar, né, as atitudes dele. Isso. Se tratando de crime de responsabilidade, sim, ele vai ter que responder o devido processo legal direitinho. E se for considerado que ele é culpado, aí sim você impeachment ele, você tira ele do cargo. Mas não pra dizer, pô, o cara tá ruim, a política econômica do cara é ruim, o cara tá colocando milhões na miséria. Não, isso não é motivo pra impeachment. Infelizmente não deve ser motivo pra impeachment. E aí, a questão do ataque, eu queria ler aqui, mais ou menos aqui, como é que ficou essa briga, né, entre a Dilma e esse bate-boca. A Dilma, ela usou, né, o Twitter dela para rebater as acusações, né, que o Ciro fez, né? O que a Dilma postou lá no Twitter dela? Ela disse assim: Ciro Gomes, ele está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando num profundo poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. É o que você falou, né? Ela também está vendo que isso aí é uma estratégia dele para mudar ali, para subir um pouquinho ali tá vendo como uma estratégia política. Mas ela ataca, não, mas ele está usando de mentiras, né? Pra ver se muda ali a posição dele nas pesquisas, ver se ele consegue se projetar realmente como essa terceira via, como esse candidato que vai pegar esse eleitorado aí que nem porque assim, existe realmente uma parcela de pessoas que é ali do Bolsonaro, existe hoje uma parcela que está ali com Lula, e existe aquela galera que decide a política, que eles não têm paixão por ninguém, eles vão muito ali pelo que está proposto ali no momento. O Bolsonaro, ele foi eleito pelas mesmas pessoas que elegeram a Dilma e o Lula, ou seja, é essa turma que
que elege presidentes aqui no Brasil. Aí o Ciro reagiu, né? Ele reagiu, ele falou o seguinte: depois que a Dilma falou isso, ele foi lá no Twitter e respondeu ela da seguinte forma. Deixa eu ver se eu acho aqui esse tweet do Ciro. O que o Ciro falou? Ele falou o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro aqui, rapaz. Ele falou que nunca mentiu, né? Eu queria ler a íntegra aqui do Twitter, mas eu não tô achando. Mas sim, eu achei interessante que teve uma repercussão bem grande dessa bate-boca com a Dilma. Isso. Aí tem que ver se essa estratégia dele vai trazer benefícios a ele ou vai trazer mais prejuízo, né? Aí eu acho que essa estratégia dele, pra mim, faz sentido, né? Pra mim faz sentido porque ele quer atingir um eleitorado que ele ainda não tem. Porque o da esquerda ele já não tem. E essa galera de direita e de centro, ele tá tentando conquistar. Eu acho que esse foi um dos motivos de ele ter batido na Dilma. E tacar logo na ferida, né? Que é essa questão de golpe. Porque toda vez que bate nesse negócio de que o Lula articulou por trás para tentar derrubar a Dilma, mexe com o partido. E ele sabia que ia fazer zoada, aí ele fez isso. Ele falou assim, ó. Quando a Dilma soltou aquele primeiro tweet, ele rebateu. Ele disse assim, ó: na vida eu nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma, escreveu o Ciro. Aí aqui foi o que as pessoas julgaram, né? Um ataque desproporcional, né? E julgaram que ele foi misógino, que ele, entendeu? Assim, foi muito, muito forte. É o perfil dele, né? Isso. O Ciro, ele tem esse perfil. Ele não mede as palavras e aí não ficou nada bom pra ele. A internet toda reagiu, né? E reagiu de forma negativa, né? Algumas pessoas foram lá e eu peguei aqui alguns comentários assim: aqui na dúvida se o ataque desproporcional de Ciro a Dilma é machismo ou misoginia. Ou seja, as duas respostas estão corretas. Que nome a gente dá pra homem que só tem chilique contra a mulher? Ou seja, as mulheres atacaram, saíram em defesa da Dilma, né? Porque ele cresceu muito ali pra cima da Dilma. Ou seja, é aquele cara que, quando tem uma oportunidade, ele cresce muito pra cima de uma mulher. Se fosse com um homem ali, talvez ele não teria agido da mesma forma, né? Mas pra ele é muito fácil atacar uma mulher. Aí... outra pessoa comentou lá no Twitter, diz assim, informa: ações da Air France disparam após sapatadas de Dilma em Ciro Gomes. Ou seja, foi bem forte. Teve uma reação muito grande nas redes sociais, esse embate aí. Aí a Dilma pegou e continuou, rebateu: Ciro Gomes está tentando de todas as formas. Não, diz assim, ó: para alívio de consciência, né, o Ciro depois falou, para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia. E não parou por aí. Eu sei que o Ciro depois ele disse sim, continua achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato? Ingratidão, chantagem. No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você.
Ou seja, foi um embate bastante pesado aí e desnecessário, né? Desnecessário eu não sei. Eu acho que é como eu tava dizendo antes, né? Eu acho que ele fez isso aí de forma calculada, para tentar conseguir mais eleitorado, para ver se consegue crescer, porque nas pesquisas até agora ele tá do mesmo jeito, ele não cresce, ele tá estagnado. A questão é o seguinte: esses cálculos têm que ser bem feitos para dar resultado, entendeu? Isso aí tem que ser bem pensado. Mas ficou mais como uma atitude machista dele, misógino, do que propriamente uma questão política, porque ele veio realmente com várias mentiras. E depois a Dilma falou, o Ciro ele age com os mesmos, ele tem o mesmo comportamento do Bolsonaro e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Ciro ficou como misógino, como machista por ter atacado uma mulher, porque não ficou legal. Eu acho que ele não vai crescer nas pesquisas por causa disso, porque ele diz, porque não tem cabimento nenhum dizer que o Lula conspirou contra o mandato da Dilma, conspirou a favor do impeachment. Conspirou pra quê? Pra passar 500 dias preso? Que vantagem ele teve com isso? Pra o partido ter chegado quase ali no fundo do poço? Pois é, além de perder o poder, né? Além de perder o poder, perdeu inúmeras capitais, né? Prefeitura de capitais no Brasil, perdeu inúmeras cidades, perdeu vários deputados. Enfim, não faz nenhum sentido. Foi só um ataque gratuito. E aí, eu não sei se isso aí vai trazer algum benefício para ele eleitoral. Eu não consigo ver, sabe? Eu acho que o Ciro tá errando demais nas estratégias dele. Eu acho que a solução não é o ataque. Se ele diz que, tipo assim, o Brasil tem que acabar com esse ódio, ele sempre fala isso, né? O ódio tá instalado no Brasil, mas ele vem também com uma campanha de ódio. Porque assim, eu acho que quem tá por trás... Não, acho não, né? Quem tá por trás da campanha dele é o João Santana. Exatamente. Eu acho que esse movimento que ele fez foi... Com certeza foi tem um dedo ali do João Santana. Agora sim, a gente tem que se lembrar que o marqueteiro do Ciro agora, né? Ele foi marqueteiro do Lula e da Dilma na época que eles ganharam. Ou seja, não é uma pessoa qualquer. Agora tem que ver se vai vingar essa estratégia do João Santana. Aí quem vai dizer é o tempo. A gente só vai saber próximo ano, né? Porque assim, se o Ciro ele não crescer, com certeza ele não vai nem pro segundo turno, porque a candidatura dele vai derreter. E principalmente agora que vai entrar o Datena, né? Ele saiu do programa e já disse que vai ser candidato a presidente. Vamos ver se ele vai continuar com esse discurso. Aí tem o PSDB, que provavelmente eu acho que vai ser o Leite. O Dória não consegue, eu acho o Dória mais fraco. E o Leite tem pouca reprovação. Pouca rejeição, né? Pouca rejeição. E além desses dois, ainda tem os outros candidatos, né? Que vão sair aí. Talvez o Mandetta, talvez o Moro. E eu tava vendo o podcast do Cabo da Ciolo. O Cabo da Ciolo já disse que é pré-candidato. Pré-candidato, só tá esperando um partido acolher. Pronto. Né? Eu acho que assim, Evandro, vai ficar. Eu acho que o Ciro encabeçar a terceira via tá muito difícil. Tá muito difícil porque quem é que eu vejo do outro lado? Quem tá do outro lado, né? A gente tem o Mandetta, isso. Tem o Moro, tem o Datena, tem o Eduardo Leite. Isso. Eu acho que esses são os principais. São os principais. Aí o que acontece? A gente já até conversou sobre isso. O Mandetta, ele disse o seguinte: eles estão conversando com todo mundo. E nesse grupo, quem quiser apoio tem que estar disposto a apoiar. Ou seja, ninguém tá nesse grupo ali pode dizer assim, eu venho pra cá pra ser cabeça de chapa. O Ciro diz que não abre mão. Ele não abre mão, ele quer ser cabeça de chapa. Então, fica complicado. Porque lá eles vão ver o seguinte, vão ver quem é que tem melhor desempenho, quem tem mais chance e vão apoiar esse candidato. Isso. E aí tem a questão também lá do bolsonarismo, né? Essa terceira via,
pelo menos essas pessoas que a gente está falando, o Datena, o Mandetta, o Eduardo Leite e o Moro, são bolsonaristas arrependidos. Isso. São pessoas que estavam ali com o Bolsonaro e em algum momento eles se afastaram do Bolsonaro. E já o Ciro vem da esquerda, né? Ele tá Isso. se acostumando da direita agora. Eu não sei se ele teria espaço no meio dessas Pois é. pessoas aí, no meio deles aí. Cara, Eu acho que o Ciro vai ficar isolado. assim, o Ciro conseguiria, se ele conseguisse convencer aquela galera da terceira via, por exemplo, o nome dele, né? Ser vice dele. Eu acho muito difícil. Porque assim, se ele conseguir fazer isso aí, eu acho que ele consegue. Né? O negócio é que vai abrir mão da candidatura. Esse é um dos problemas. Poderia, eu não sei se ali teria ali, não sei, eu não consigo ver, por exemplo, o Sérgio Moro, vice-candidato do Ciro, vice-presidente do Ciro. Eu acho que o Sérgio Moro não vai ser candidato. Porque o Sérgio Moro tem uma questão ali pessoal com o Ciro, né? Eles já brigaram. Até você falou que ia receber o Moro na bala, né? O PSDB, eu acho que também tem um probleminha com o Ciro ali. Eu não sei como é que tá hoje a relação do Ciro com o Tasso. Tem que ver também. O apoio do PSDB ao Ciro depende do Tasso. O Tasso tá apoiando o Leite. É. Pois é. E aí, o Eduardo Leite, eu acho que iria se sair melhor do que o Ciro nas eleições. Eu consigo ver isso, sabe? Se colocar o Ciro e o Eduardo Leite, eu acho que o Eduardo Leite se sai melhor. Então, acho que o PSDB não vai abrir mão assim dessa candidatura fácil, não. Aí eu acho que seria mais fácil da Atena ir serviço do Eduardo Leite, o Moro serviço do Eduardo Leite, ou vice-versa, do que o Ciro. Ou seja, tu acha que o Eduardo Leite tem mais chance de virar a terceira via? Eu acho porque é o seguinte, o Eduardo Leite, ele tá ali em um colégio eleitoral maior do que o do Ciro, né? O Ciro, ele tem força aqui no Nordeste. Mas não tem força no Sul, Sudeste. Exatamente, nem em Minas, né? Que são os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. E para o cara pensar em chegar na presidência do Brasil, ele tem que ter força nesses 3 colégios eleitorais. E o Ciro já se demonstrou por mais de uma vez um candidato limitado à região Nordeste, né? Ele tem aqui. E aí, o jogo fica mais difícil para ele, o Lula candidato. Porque o Lula também tem força no Nordeste. Aí complica aí. Aí né? complica, porque se o cara já não tem. A força dele é só aqui, aí ele vai dividir força com o Lula. Que é forte aqui também. Exatamente. Aí tem a questão também do Bolsonaro, que tá andando muito aqui pelo Nordeste, e a gente já viu que na última eleição ele teve uma aceitação acima do esperado. Ah não, o Bolsonaro perdeu no Nordeste, mas ele tirou muito voto. Tirou muito voto. Então isso aí tem que ser levado em conta. E ele tem muito voto na região Sul-Sudeste, né, o Bolsonaro. Exatamente. Sul e Sudeste ele tem muito voto ainda, principalmente ali também aquela questão ali Centro-Oeste, né? Isso. Mato Grosso ali, né? Aquela região todinha do Centro-Oeste. Do pessoal do agronegócio, que tá muito ainda alinhado com ele, que continua ainda firme ali na base dele. Então eu não sei se o Ciro vai conseguir engrenar essa candidatura dele. Eu acho que o melhor desempenho do Ciro mesmo vai ficar aquela de 2018 ali, que ele ficou com os 12%. Porque assim, se o Eduardo Leite conseguir ser o nome da terceira via, né? Aí eu acho que vinga, né? Exatamente. Agora o negócio é ele conseguir. Porque, e assim, eu tô analisando aqui só mais a questão mesmo de cenário político, não tô nem analisando a capacidade, né, do Ciro. O Ciro é preparado, a gente sabe que é um cara extremamente, assim, competente, mas ele também tem contra ele a questão emocional, né? Ele tem um perfil bastante autoritário. Eu vejo desequilibrado. Exatamente, eu vejo um perfil autoritário nele, ele não sabe lidar muito bem com quem discorda dele, né? Isso. E não é legal, isso aí não é uma coisa que, não é um comportamento democrático, republicano, né?
Qualquer pessoa que discorda do Ciro, ele vai pegar nome de picareta, de bandido, de mau caráter. Basta você discordar um pouquinho do Ciro que você já vai ter esses adjetivos sobre você. Então, tem essa questão, que ele acaba que expulsa as pessoas. A pré-campanha dele aí a gente tá vendo como é que é. Uma pré-campanha de ataque, né? Tá atacando. E assim, se ele se propõe dar um fim nesse ódio que está instalado no Brasil entre esquerda e direita, entre Bolsonaro e Lula, eu acho que o caminho não é isso aí. Ele está instalando uma terceira via de ódio, porque os eleitores do Ciro também estão muito inflamados. A galera vai lá e segue o comportamento dele. O que ele fala, a galera reproduz ali nas redes sociais. E com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. O cara se sente representado. Vamos lá, meu presidente está falando aí, vamos lá. Então fica complicado o Ciro querer construir essa terceira via, essa saída dessa forma, né? Eu acho que é o tempo, né? A gente vai saber mais no próximo ano se realmente vai vingar, né? Se a estratégia dele ou não. Quem vai dizer são as pesquisas. Até agora ele não tá não tá funcionando. Agora vamos ver as próximas pesquisas, né, pra ver se realmente deu algum efeito. Porque se continuar desse jeito, vai ficar ali na geladeira e pronto. É isso aí. Tem mais alguma coisa a falar sobre essa mesmo. Questão do Ciro aí? O PT, questão do Ciro mais? E do PT aí já foi o meu parecer, o nosso parecer. Tranquilo. Então pronto. Vamos agora para nossa segunda pauta, né? Que é a questão da reforma do ICMS sobre os combustíveis, né? Já foi aí votada, né? A Câmara aprovou as regras da cobrança do ICMS sobre combustíveis. É o seguinte, o resumo básico disso aí é o seguinte: hoje a gente está com a questão aí dos combustíveis, né? Tá caríssimo. Exatamente, tá caríssimo. A gente indo pra Fortaleza tá prestando atenção nos preços dos combustíveis. Em Fortaleza tá mais caro que em Sobral. Aqui em Sobral tá 6,50. E indo ali pra Fortaleza tava 6,67, né? Ou seja, só tá aumentando. E aumenta a gasolina, aumenta tudo. Aumenta o preço de tudo. Porque, por exemplo, você vai levar uma mercadoria pra um canto pro outro, você precisa de combustível, né? Aí aumenta a inflação de tudo. Pode continuar. E essa redução aí do valor do ICMS, eu acho, né, que não faz sentido. Primeiro porque a culpa não é dos estados. A culpa é do governo que fica falando besteira, tendo comportamentos ruins e tal. Porque toda movimentação do governo, principalmente do presidente da república, tem impactos, principalmente na economia. Se você não é uma pessoa equilibrada, se você não faz o dever de casa, isso vai ter reflexo. Por isso que o dólar tá alto, tudo. E o barril e a gasolina, ela é muito relacionada ao preço do barril de petróleo lá fora. Se eu não me engano, hoje tá $87, eu acho, o barril de petróleo, e parece que vai aumentar mais. E como o dólar tá muito alto, $1, quer dizer, $1 é mais ou menos na faixa de R$5,50, né? 5,60. Ou seja, se aumentar o dólar, vai aumentar demais o preço da gasolina aqui, né? Aí reduzir o ICMS não é a solução, porque isso vai diminuir a arrecadação dos estados e também diminuir a arrecadação dos municípios, né? Porque parte do ICMS vai para os municípios. Ou seja, vai gerar mais problema, entendeu? Eu acho que essa não é a solução. Eu concordo com o Evandro, porque o que a gente tem que levar em conta é o seguinte: o ICMS é um imposto que sempre existiu, né? Isso. Ele sempre esteve ali presente e embutido no valor do combustível. E sempre foi a mesma alíquota, né? E a alíquota, vamos falar aqui do estado do Ceará, que tem uma das maiores alíquotas do Brasil, é 28%. Então ele sempre esteve presente. E nós já chegamos a ter gasolina de R$ 2,50, de R$2. Ele sempre esteve presente e o preço da gasolina era esse. E por que a gasolina ficou mais cara? O Evandro falou. Hoje, o valor do litro da gasolina
ele obedece à cotação internacional do valor do barril do petróleo. Isso. E aí, o barril do petróleo ele tem variações aí quase que diárias, né? Ou semanais, o valor do barril ele vai alterando, porque também ele é calculado em dólar, né? Isso. Ele é calculado em dólar. Então, devido a esse argumento que criaram, essa narrativa que criaram, que a gasolina tá alta desse jeito, o valor da gasolina tá alto desse jeito por conta dos estados, por conta do ICMS que é embutido no valor da gasolina, não conta. Não é verdade. Ele não é verdadeiro, ele não tem lógica, porque, como eu já falei, é um imposto que sempre existiu ali embutido no preço da gasolina. Que é alto? É demais. É demais. A gente poderia rever aí, ver uma forma de rever para reduzir pelo menos o ICMS sobre o combustível. Eu acho que é válido a discussão para a gente tentar reduzir essa alíquota sobre o ICMS cobrado em cima do combustível. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte: isso aí vai reduzir em quanto o valor da gasolina, o valor do etanol? Eu tava vendo em média de 8%. Diminuiria 30 centavos da gasolina. 8%. Ou seja, é muito pouco. O estado, eu estava olhando aqui uma matéria, o estado do Ceará vai deixar de arrecadar, se essa proposta passar, vai deixar de arrecadar quase meio bilhão mensal, ele vai deixar de arrecadar. O contribuinte vai ter uma economia de 8%, de 30 centavos, sobre o valor do litro do combustível. E no final das contas não vai ter um impacto real, uma redução significativa no valor do preço e a arrecadação do estado diminui consideravelmente, né? Consideravelmente. Na cifra de bilhão. Aí isso vai faltar no orçamento do estado. E eu vi mais. E pior. O que vai acontecer? Como a gasolina ela já está lá no teto, o valor dela lá no topo, a nossa margem de redução fica muito baixa. E o que vai acontecer é que daqui a um tempo a gasolina vai subir mais e daqui a pouco a gente vai continuar pagando o que a gente estava pagando hoje. Pois é. Deu para entender? Entendi. Hoje a gente está pagando o quê? 6,50. Aí reduz. Aí o preço lá fora aumenta e fica do mesmo jeito. Isso, aí vai subir, a gente volta a pagar, se reduzir o 30 centavos a gente vai ficar pagando 6,20. Aí a gente daqui a pouco vai voltar a pagar 6,50 de novo. Porque a questão não é o ICMS, é a política que a Petrobras adotou. É essa política que desencadeou esse aumento aí do combustível, que é bom a gente dizer que isso aí não começou com o presidente Bolsonaro, tá? Isso aí não foi uma criação, uma mudança dele. Eu acho começou com o Temer. A Dilma caiu e em seguida o governo Temer ele começou a adotar, né, essa forma de preço. Exatamente, a Petrobras mudou a política de preço do combustível. Então eu não vejo muita vantagem nisso. A gente está aumentando o problema. O Estado deixa de arrecadar, a economia ela não é real, daqui a pouco a gente está pagando tudo de novo, o mesmo valor. O que tem que se pensar é na mudança, né, dessa política de... Também essa redução do ICMS aí é mais... pra mim é uma situação mais de vingança. Eu acho que quer se vingar dos governadores, né? Exatamente. E é um governo que coloca a culpa sempre nos outros. A culpa nunca é dele. A gasolina está alta por conta do ICMS, mas isso não tem nada a ver, como a gente estava dizendo aqui. Essa alíquota faz tempo que é a mesma, né? Desde a época que a gasolina era R$3 e tal. Ou seja, a culpa é do governo federal pelo aumento do combustível. E tem a questão também, o que eu estou vendo também é uma estratégia de desgaste, né, da Petrobras para forçar uma privatização dela, né? Até eles falaram, né, o líder... Para abrir concorrência e tudo mais, e aí o preço da gasolina baixa.
E não tem nada a ver, né? Isso não depende. Isso para gasolina baixar realmente, só basta mudar a política de preço ali do combustível da Petrobras. Que eu acho que é como deveria ser. O Ciro, ele fala sobre isso. É o seguinte, vê ali quanto é que custa para produzir o barril. Custou quanto? Custou X. Vê uma margem de lucro para pagar ali todos os funcionários e tudo mais, e manter uma margem de segurança ali no caixa da empresa, atribui esse valor, e esse aí é o valor do combustível. Pronto. Não tem... vai ter variações muito pequenas, porque o custo geralmente vai continuar o mesmo de produção. O valor o valor do barril, a gente vai conseguir manter ali estável por muito tempo. E não vai ter prejuízo. A empresa, ela é uma empresa estatal. Ela é criada para... O que eu entendo, né? A empresa estatal... Por interesse nacional, né? Exatamente, por interesse nacional. Não faz sentido o Estado investir o dinheiro da população em uma empresa que ela não atenda o interesse da sociedade. Porque assim, a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, né? Sim. Aí é uma empresa, nem diria que é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, mas como tu disse, né? Foi criado pelo Estado. Sim, a maior parte do dinheiro hoje da Petrobras ainda é do Estado, né? Isso. Ela tem ações ali da Petrobras na iniciativa privada, existe sim ela tem capital aberto, né? Mas o grande percentual ainda é do Estado. Então, o dinheiro público está sendo empregado ali para quê? Para atender o interesse de quem? Porque esse liberalismo selvagem, né? Ele só atende ao interesse da galera lá de cima. Exatamente. Né? O povão mesmo, eles não estão nem aí. Mas então é isso, é uma lei que não vai ajudar em nada, só vai prejudicar. E é como você falou, parece mais uma retaliação aos estados, né? Isso. É uma retaliação do governo federal aos estados, que vai comprometer, vai dificultar ainda mais a vida das pessoas, né? E logo o estado, que já tem um orçamento muito apertado, aí diminui uma arrecadação grande, né? Vai ficar mais apertado ainda, e isso reflete para a população. Reflete diretamente. Os serviços públicos vão ficar comprometidos, serviços públicos estaduais. Enfim, não vejo nenhuma vantagem nessa lei que já foi aprovada, né? O texto já foi até aprovado pela Câmara. E é isso, sobre isso, é isso que a gente queria falar. Tem mais alguma coisa, Evandro, a acrescentar? É só isso mesmo, o meu parecer é essa pauta. E a outra pauta é a questão ali a PEC da vingança, né? Do que se trata essa PEC, né? É o seguinte, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele... Primeiro é bom dizer o que é o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Para quem não conhece. É praticamente a mesma coisa do CNJ. Eles têm uma atribuição administrativa e orçamentária. É um órgão de fiscalização dos membros do Ministério Público. Exatamente. Né? Eles não podem atingir, como é que eu posso dizer assim, atividade fim, né? Aí nessa PEC da vingança eles querem também se intrometer na atividade fim. Exatamente. Né? Que eu já acho um exagero. Mas eu acho importante ter mais gente representando o Congresso Nacional, porque o Ministério Público, para mim, eu acho pra mim, nem é uma instituição, é um poder, para mim é um quarto poder do Ministério Público. Eu acho que exatamente. Tem muita força. Eu acho que tem que ter mais fiscalização em relação aos promotores, né? Aos procuradores da República e tal. Eu sou do ponto, eu acredito na independência total e plena do Ministério Público. O Ministério Público, ele realmente, como eu já falei lá na introdução, ele tem que ser um órgão muito forte e independente. Mas a independência do Ministério Público, ela não pode ser confundida, né? Também ali com
usar dessa independência para perseguir pessoas, para perseguir políticos e usar dessa independência para fazer política ou injustiça, né? Porque foi tudo isso aqui, essa questão aqui, ela é chamada de PEC da vingança. Por quê? A questão da Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação que colocou em xeque, ali colocou em dúvida o comportamento e a posição e a função do Ministério Público. Porque a operação, ela descobriu bastante coisa, né? Descobriu bastante casos de corrupção. Muitas pessoas foram ali investigadas, foram punidas, mas teve também a questão dos exageros, né, cometidos pela Lava Jato. O que deveria ter acontecido naquele momento era a responsabilização dos envolvidos. No caso ali, o Deltan Dallagnol, né, ser responsabilizado por tudo, pelos excessos que ele cometeu. Mas ali eu acho que a questão da Lava Jato, eu acho que o principal responsável pela Lava Jato ter feito aquelas injustiças, né, não respeitado o devido processo legal, foi o próprio judiciário, né? Sim. Porque o judiciário é uma forma de controle do Ministério Público. Exatamente, né? exatamente. Ele não precisa aceitar tudo que o Ministério Público mas faz. Mas aí a gente está entrando aqui no... Mas eu entendi, o conselho do Ministério Público deveria ter punido. Isso. E não fez nada. Principalmente, eu me lembro da época quando o Bolsonaro, em 2019, bem no começo, quando eles foram definir o presidente do Senado, eu me lembro do Deltan tentando interferir nas eleições. E isso, querendo fazer de tudo pro Renan Calheiros não ser eleito. E isso não é função do Ministério Público. Exatamente, né? exatamente. E é isso que a gente está falando. O cara tem independência, mas não é para isso. A independência do Ministério Público é para ele se manter ali longe e afastado da política e fazer o papel dele de defender o Estado. Que deixe que a política, os atores políticos façam políticas e que eles cumpram o papel institucional deles. E outra coisa, quando você entra no Ministério Público, você já não é uma pessoa normal, comum, né? Sim. Você está num cargo muito importante. Você já entra sabendo que você estando naquele cargo, você não pode fazer política. Se você quiser fazer política, saia do cargo e vá fazer, né? Não pode misturar as coisas. E isso foi o que aconteceu. Foi a grande crítica que fizeram ao Ministério Público, né? Isso. Em relação ao comportamento, né? Ao Ministério Público, não, ao Conselho Nacional do Ministério Público, em relação aos procuradores da Lava Jato, em especial ali o Deltan Dallagnol, que não deu em nada, né? Ninguém fez nada. E aí agora a política tá fazendo o que? Tá querendo atacar o Ministério Público e dizer assim, não, calma aí, a gente vai começar a interferir mais aqui, porque vocês não são dono do mundo, ou seja, mas é ruim. Essa interferência política eu acho muito prejudicial. Eu acredito que o Ministério Público ele tenha que ter a sua independência, a sua liberdade, acima de qualquer coisa. Isso aí é algo inegociável. Também eu vi a proposta prevê que o Congresso elabore até o código de ética dos... E eles não têm não código de ética? Não, tem, né? Tem, mas as alterações aí surgiram. Entendi. Alterações e tudo mais. Eu acho que deveria ficar bem explícito. Eu não sei se tem. Procurador que fizer política era pra ter uma punição severa, sei lá, ficar um mês afastado, 2 meses, sem remuneração, né? Porque é como eu tava dizendo, membro de poder não são pessoas comuns, né? Juiz, promotor, procurador, não são pessoas comuns porque eles têm a máquina na mão e aquilo é uma vantagem muito grande, entendeu? Demais. Se você quiser fazer política, se afaste do cargo público. Foi uma coisa que a gente estava conversando na reforma política, né? A questão da quarentena. Isso. A quarentena, se o cara é realmente uma pessoa séria, ele tem que defender isso. O cara não pode usar o Estado, a máquina pública, para fazer política, para se beneficiar. Porque fica se promovendo. Para se promover. Isso é algo totalmente imoral, isso é falta de ética.
Não tem problema nenhum o cara ser, eu sou procurador e eu quero ser senador. Tudo bem, é legítimo, venha, você será bem-vindo. Mas vamos respeitar aqui uma quarentena de 4 anos, de 8 anos, porque é muito bom o cara ter um cargo desse aí de procurador e, sei lá, e perseguir um adversário político dele dentro do estado dele. E ele tem força pra isso. E ele tem força. E ele tem força pra isso. E aí, cara, o cara já entra ali numa posição de vantagem e colocando já o outro como suspeito. Isso. Porque o Deltan, né, queria ali com a... Ele tinha fins políticos, né? Ele é um Moro. Mas o mais escandaloso é o Moro, né? E pegou ali o principal adversário dele e colocou na cadeia. E ainda participou do governo e foi beneficiado por isso. Exatamente. Né? Que é um escândalo. Ficou muito claro, isso ali é um escândalo, um absurdo total. E aí eu tenho que concordar com você a questão de que cabe também ao judiciário colocar freio. Eu acho que o judiciário é o principal, porque o judiciário tem força para controlar o Ministério Público. Porque o Ministério Público, até a gente conversando, eu falei, o Ministério Público ele não julga, o Ministério Público não condena, o Ministério Público denuncia. Pede, né? Ele pede, ele oferece denúncia. Mas quem tem a caneta mesmo é o juiz. Quem tem a caneta é o juiz. E o juiz é que tem que frear. Isso. O juiz, isso aqui, não. Eu acho que o CNJ era para ter uma força maior do Congresso, né? Para controlar os atos de juiz. Porque eu acho que um mau juiz é muito mais maléfico para a sociedade que um promotor ruim, entendeu? O caso é o Moro. Na verdade, já existe, né? Essa interferência política eu vejo no CNJ a partir do momento que o presidente do STF, né? Isso. É o mesmo presidente do CNJ. E o presidente do STF ele é uma indicação política. Isso. Então, o presidente do STF não, o membro do STF, o ministro do STF ele vai por indicação política. Então, não sei, já existe esse controle político, que pra mim é um certo controle político, sabe? Mas, por exemplo, a Lava Jato ela só se manteve porque o judiciário se acovardou. Né? Exatamente. Até o Lula falou, né, do STF, o STF se acovardou, exatamente. Porque eles ficaram com medo da mídia. A mídia bateu de frente, mas é por isso que existem as garantias para pessoas da magistratura, que não pode ter a redução de salário, você tem a vitaliciedade, ou seja, você tem várias garantias justamente para você poder exercer o seu cargo, né? Eu acho que a questão da Lava Jato aí e dos promotores foi uma culpa muito mais do judiciário do que do próprio Conselho do Ministério Público, né? O Conselho Nacional do Ministério Público. Mas mesmo assim, eu acho importante o Conselho Nacional ter mais força para fiscalizar as ações dos membros do Ministério Público. Eu acho que isso é bem-vindo. Mas eu repito, o principal é a questão do judiciário. Eu acho que o judiciário é o principal responsável por esses abusos do Ministério Público. Porque é como tu disse, né? O Ministério Público não tem a caneta. Ele só pede. Quem consegue é o juiz. Mas aí tem aquela questão também, né? Que muitas vezes uma ação do Ministério Público contra uma figura política, às vezes ele nem quer a prisão do cara, ele quer só o desgaste da imagem do cara. Pronto, é por isso que é importante, né, ter o controle. O controle. Porque, tipo assim, político X é meu inimigo. Eu vou aqui elaborar aqui, propor uma ação contra ele, uma investigação e tudo mais. E aí eu sei muitas vezes que não vai dar em nada. Eu sei que não vai dar em nada. É só pra ter manchete. Mas a imagem do cara já se desgastou, né? Pronto, um inquérito. Só pra abrir um inquérito não significa muita coisa, né? Sim. Mas pra sociedade, só por ter um inquérito policial, a galera já pensa que tem um criminoso. Foi o que aconteceu com o Fernando Haddad, né? Em uma semana antes das eleições, abriram um inquérito. Abriram lá, fizeram 23 denúncias, cara. Pronto, o inquérito
é uma coisa que o Poder Judiciário não tem tanta força, né? Porque isso aí é praticamente privativo do delegado e do Ministério Público. Por isso que eu acho que é importante Aí, todas as 23 denúncias foram todas arquivadas por falta de prova. Mas tem um estrago político. Político, e tá aí. Porque uma coisa é eu ainda converso com amigos advogados que os caras têm, os colegas têm ainda assim, né? Depois de tanto tempo, ainda eles hoje dizem pra mim assim: não votei no Haddad porque o Haddad era corrupto. Foram 20 e tantas denúncias que tinha contra ele. É inquérito, né? Não, fizeram a denúncia, mas foi tudo arquivado. Tudo arquivada por falta de prova. Nem denúncia era ainda. Pra ver como é muito perverso, né, esses instrumentos. Se não tiver um controle, estraga a vida da pessoa. Estraga. E interfere. E a gente tá falando aqui da opinião de advogados. Que sabe o que é um inquérito, sabe o que é uma denúncia, sabe o que é uma ação penal. Supostamente sabe o que é uma sentença em primeira instância, sabe o que é uma sentença, um acordo em segunda instância. Aí quando você vê, já tem estrago. Já foi. Aí o cara, não, mas eu não sabia a época. Pô, mas como assim? Ninguém tá falando de uma pessoa leiga. Assim, eu acho que mesmo do Ministério Público que abre inquérito assim por abrir, era pra ser punido. Porque inquérito não é brincadeira, tem que ter pelo menos um mínimo de materialidade. Exatamente. Né? Abrir por abrir só pra... E principalmente se for objetivos políticos. Aí pra fins políticos, né? Que aí é aquele negócio, é muito subjetivo, né? Como é que você vai provar se foi pra fins políticos ou não? Mas é aquele negócio. Depende, por exemplo, esse caso do Haddad que tu falou, com certeza foi. Em uma semana, em uma enxurrada de denúncia. Porque assim, eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público tem que ter uma fiscalização mais forte sobre atos dos membros, né, do Ministério Público. Justamente para evitar esse tipo de coisa que a gente acabou de dizer. É o que eu digo, eu defendo demais a autonomia do Ministério Público, eu defendo demais a autonomia do Judiciário. Eu acho que são poderes, né? Isso. Eu vou chamar de poderes, que eu vou chamar também o Ministério Público ali de um poder. É um poder não oficial, mas é um paralelo. Poder, é praticamente um poder mesmo. Isso. Mas com mais responsabilidade, né? Que cada um, né, cada uma das pessoas que compõem esses poderes tenha mais responsabilidade, né, da função que eles ocupam e não entre nesse joguinho político aí que o nosso país está inserido. Eu acho que hoje a política, né, agora eu vou falar política em geral, é um dos maiores males do Brasil hoje, é a política. Porque ela entrou no Ministério Público, ela entrou no Judiciário, ela tá dentro da igreja, ela tá em todo canto. E assim, e o pior que é a política da forma mais baixa possível, né? Cada um chega ali com sua escolha e tudo mais e já tenta ali empurrar nas pessoas. Eu não sou contra o debate político em todas essas instâncias não, sabe? Eu defendo, eu acho que a política é uma coisa que tem que ser debatida assim, tem que ser debatida em todo canto, a todo momento, em qualquer oportunidade. Mas que não seja feita ali de qualquer forma, né? O que aconteceu com a Lava Jato, por isso que hoje o Aras é tão querido, venerado e adorado, né? Porque o Aras, ele pôs fim ali à Lava Jato. E hoje botou ordem na casa, o Aras, eu acho que ele botou ordem na casa. Ele tem muitos problemas, mas nessa questão aí ele botou ordem na casa. Eu particularmente, eu não acho que o Aras fez ele não vem conduzindo bem a PGR, porque eu vejo ele também muito omisso. Eu não acho que isso ali é saudável, mas ele tá hoje correspondendo às expectativas dos políticos, dos atores políticos. Eu não acho que o Procurador-Geral da República esteja ali para isso, para atender os querer do Parlamento, ou do Congresso, ou do Presidente, entendeu? A função dele ali não é essa. Mas a PGR tava perseguindo demais os políticos. Não. Pode ser que houve ali perseguição, mas o PGR ele ocupa uma função muito importante e não é legal a postura que o Aras tem adotado. Eu particularmente
Eu não gosto muito do Adams, da gestão do Eu não Adams. tenho nada contra ele, claro, né? Mas a gestão dele eu não acho que seja boa, não. Tanto que ele é um dos indicados, um dos preferidos, né? Pelos atores políticos para ocupar essa vaga aí do Supremo Tribunal Federal. Isso. Justamente porque ele tem uma boa relação com ele, que não é saudável, né? Não é saudável porque o cara já vai ali com uma questão de conflito de interesse, né? Eu acho o Adams um bom nome. Eu não vou nem mentir, eu acho que ele é um bom nome. Eu não gosto. Eu gosto de pessoas que saibam ali, cumpra com a sua função institucional, independente de qualquer coisa, saiba por que está inserida ali, independentemente de quem o colocou. Por exemplo, muitos ministros do STF foram colocados pelos governos do PT, pela Dilma e pelo Lula, mas no momento que eles estiveram ali para votar, eles não votaram, né? Não levaram em conta essa indicação, ou seja, tiveram liberdade e autonomia para cometer até injustiça em alguns momentos, segundo minha opinião, mas tiveram liberdade. Foram injustos, tudo bem, a gente pode discutir, mas tiveram liberdade. Eu acho que deve ser assim. Quem tá ali indicado ao STF ou à PGR, ele não deve favor, pelo menos, não deveria dever favor a nenhum político, entendeu? Quando chega ali, não, vou cumprir a minha função constitucional e acabou. Exatamente. E é isso aí. Essa é a nossa terceira pauta e a gente... Tem mais alguma coisa? Eu acho que é só isso. Só isso aí, né? São essas 3 pautas. Isso mesmo. Pois aqui a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast. É o nosso parecer, esse aí é o nosso parecer de hoje. E compartilhe esse episódio com seus amigos, pessoas que possam se interessar por esse assunto. A gente conta com a contribuição de vocês para a gente dar seguimento a esse projeto. A interação de vocês é muito importante. E esse é o nosso parecer. Né, esse é o nosso parecer de hoje. Um forte abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu. Você ouviu? É o nosso parecer.